Nós vamos dar início nessa manhã à nossa escola dominical. Irmãos, o que nós vimos fazer na igreja, na escola dominical principalmente? A gente veio aqui aprender o quê? História. Nós viemos aprender um conhecimento histórico somente? Nós viemos aprender, a escola dominical nós aprendemos sobre a história da Bíblia. Só que essa história é uma história que edifica a nossa fé. A gente não vem aqui só para ficar enfadonhamente ouvindo a palavra. Nós precisamos ter o cuidado de vir, ouvir e apreender aquilo que nós estamos ouvindo, porque o que nós ouvimos edifica a nossa fé. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, que a Bíblia é um livro que conta as histórias dos homens, a Bíblia, em momento nenhum, ela é voltada para a história do homem. A Bíblia fala o tempo todo de Deus. O centro da Bíblia é Deus. A Bíblia fala sobre o que Deus faz, como Ele faz. Toda a Bíblia, ela ensina sempre sobre Deus. Não é nada sobre o homem, é sobre Deus. Então, quando nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, nós conhecemos Deus e a maneira como Ele conduz a história da humanidade, como Ele conduz a nossa vida, como Ele conduziu a vida dos homens, como Ele usou homens e como Ele pode nos usar. Eu e você não cremos em Deus? Não cremos em Jesus como nosso suficiente Salvador? Então a Bíblia vai nos ensinar como Deus pode me usar dentro do seu plano eterno. E é para isso que eu venho aqui estudar sobre a palavra de Deus. Como Deus pode me usar? Como eu posso ser um instrumento de Deus? Nós estamos estudando sobre o apóstolo Paulo. E assim, a gente sabe que dentro do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, depois de Jesus, é o principal personagem, né? Porque ele se tornou um discipulador dos gentios, foi alguma pessoa usada por Deus para alcançar a vida dos gentios. Logo que Jesus subiu aos céus em ascensão, os apóstolos, os 12 apóstolos, o Senhor Jesus diz que a vocação dos apóstolos, eu queria que alguém abrisse para mim em Mateus 10, lesse do verso 5 ao 15. Mateus capítulo 10, versículo 5 ao 15. João, vem cá e lê para mim, por favor, o microfone. Jesus lhes enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Não vão aos lugares onde não vivem os não-judeus. Os não-judeus. Nem entrem nos lugares onde tem samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isso: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e os outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moeda de cobre. Nesta viagem não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Amém. Amém. Então hoje nós vamos estudar sobre o apóstolo Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. A primeira coisa que a gente tem que identificar é que quando Jesus separa os 12 apóstolos e depois da sua ascensão, ele diz aos apóstolos, enquanto ele está com eles, ele fala o quê? Mateus 10, ele diz que vocês vão não vão nem aos não-judeus, nem aos samaritanos. Não é para vocês alcançarem esse povo. Ou seja, vocês vão alcançar os judeus. Os apóstolos foram designados por Jesus para alcançar os judeus. Mas o apóstolo Paulo, em Atos 20, não vamos ler o texto porque senão vamos tomar muito tempo, mas você pode conferir aí. Em Atos 20, do versículo 17 ao 34,
Aliás, desculpe, irmãos, esse é o texto da revista, é o texto inicial. Mas a instrução de Jesus a Paulo, a instrução quando Deus separa o apóstolo Paulo ele é separado para ser um apóstolo que vai alcançar quem? Os gentios. Quem são os gentios? São os povos que não são judeus. Ok? A Bíblia diz que Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? O povo judeu. Mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, todos os outros que não são judeus, isso inclui eu e você, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos que creem no seu nome, né? Então, os 12 apóstolos foram preparados por Jesus para alcançar os judeus. Paulo vai ser preparado por Jesus de uma maneira maravilhosa, uma experiência única para alcançar os gentios. E por isso o Evangelho nos alcança até hoje. Amém? Então aqui, quem foi o apóstolo Paulo? Nós estamos vendo na revista a maneira como Deus usou o apóstolo Paulo, né? O título da nossa revista é o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo Paulo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Vamos rever quem foi o apóstolo Paulo. A gente tem estudado até aqui sobre quem foi o apóstolo Paulo. Paulo ele era filho de judeu, tinha sido circuncidado, cidadão romano, criado aos pés de Gamaliel, que era um rabino dos mais considerados da época, né? Na cultura judaica. Paulo era, irmãos, pensa num homem de um nível de cultura altíssimo, de todo tipo de instrução, era o apóstolo Paulo, principalmente na instrução das leis. Um homem, um fariseu, e que, além de um alto nível de cultura, ele detinha nas mãos poder do Império Romano, né, para perseguir os cristãos. Quando ele, na época da sua conversão, ele perseguia os cristãos, porque achava que estava fazendo a coisa correta, matando cristãos, porque cristãos iam contra tudo que a lei judaica ensinava. Iam contra, não, desculpa, eles praticavam a lei conforme Jesus ensinou, mas se levantou um novo rabino, Jesus Cristo, que tinha vivido e que em 3 anos e meio tinha feito um rebuliço, tinha morrido, tinha sido supostamente ressuscitado, e depois que Jesus é assunto aos céus, então nasce a fé cristã, nasce um povo que se denomina cristão, e esse povo começa a proliferar em toda a parte do mundo, principalmente naquela região, né, onde Jesus tinha concentrado seu ensino. Isso começa a incomodar a elite judaica, e eles começam a perseguir. Paulo, ele era praticamente contemporâneo de Jesus. Ele tinha quase a mesma idade de Jesus, tá? Só que quando Jesus estava na Galileia ali fazendo seu ministério, como Jesus não era ainda muito conhecido, então não incomodava muito, então Paulo estava lá estudando aos pés de Gamaliel e tal. Quando Jesus morre e ressuscita e é assunto, então que começa a haver uma proliferação do cristianismo, então Paulo é levantado pelos rabinos para acabar com esse cristianismo, para sufocar esse cristianismo. E Paulo era um homem muito capacitado, muito, e mau. Pensa no homem mau. Ele não só perseguia, ele matava. Ele não só lançava na prisão, ele matava as pessoas, matava mulheres, crianças, achando que estava fazendo a coisa certa. Irmãos, ele era cruel, era um homem cruel, era uma espécie de Hitler hoje nos nossos dias, um homem cruel, achando que estava fazendo a coisa certa, até que ele tem um encontro então decisivo com Jesus Cristo, com o Senhor Jesus, a caminho de Tarso, a caminho de Damasco, né? Cai no cavalo,
Não sabemos se era um cavalo ou se era um camelo, né? Não diz, mas ele caiu e teve aquele encontro magnífico com Jesus. Então, a partir daí, ele começa uma caminhada com Jesus. Só que o Senhor é tão perfeito em tudo que Ele faz. Quando o Senhor nos diz na sua palavra que há tempo certo em todas as coisas, né? Salomão escreveu Eclesiastes. Eclesiastes diz que há tempo certo para todas as coisas. E às vezes a gente não entende isso. Nós somos uma geração imediatista, uma geração que quer tudo de imediato. Nós não entendemos e às vezes não aceitamos o tempo de Deus para a nossa vida. E Deus tem um tempo certo para fazer tudo na nossa vida. Às vezes Ele vai levar anos trabalhando na nossa vida algo que Ele precisa trabalhar para nos usar de uma maneira melhor, ou para produzir em nós o melhor fruto. Então Deus tem tempo certo. Também a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz: sabemos, porém, que todas as coisas juntamente colaboram ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus vai atuar na minha vida e na sua vida como Ele atuou na vida do apóstolo Paulo, ao tempo certo, de maneira correta, de maneira perfeita. Então Paulo tem aquele encontro com Jesus, mas ele não é usado de imediato. A gente pensa que Paulo saiu logo pregando. Não, durante aproximadamente 3 anos, Paulo ficou ali no meio dos apóstolos. E eles, primeiro eles tiveram uma grande resistência, porque aquele homem era um homem cruel que perseguia a igreja. E de repente, aquele homem vem como um homem convertido, que conheceu Jesus, por causa das experiências sobrenaturais que aconteceram na conversão do apóstolo Paulo. Os apóstolos aceitam Paulo, né? Mas eles têm muitos embates ali no início. Então, nos 3 primeiros anos, tem muito embate entre Paulo e os apóstolos, algumas divergências e tal, até que o Espírito Santo pega, tira Paulo, depois de ficar 3 anos ali, tira Paulo e leva ele lá para o outro extremo da Ásia. Lá Paulo fica de molho, não lembro se 10 ou 12 anos, fica de molho lá, para depois se preparando, tendo uma experiência com Jesus mais profunda. Deus então vai trabalhar Paulo, vai ensinar Paulo, para depois trazer Paulo, para depois trazer um Saulo transformado em Paulo, um homem já totalmente dependente de Deus. E aí o apóstolo Paulo, então, ele se torna um dínamo nas mãos de Deus. Oi, irmão. Cego, 3 dias. 3 dias, né? Então o apóstolo Paulo, a partir daí, se torna um dínamo nas mãos de Deus. Paulo foi um grande implantador de igrejas. Ele saiu implantando igrejas. Ele foi o precursor da igreja cristã no mundo. Os apóstolos também, né? A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos foi em Antioquia. Os apóstolos foram levando a mensagem de Jesus, mas aos judeus. Mas Paulo, ele avançou para os gentios. E ele foi levar a mensagem ao mundo todo. E ele começou a levantar muitas igrejas. Vamos ver então aqui na nossa revista. E olha como Deus é perfeito. Olha como Deus é perfeito, irmãos. Os apóstolos eram homens, na sua maioria, homens muito simples. E homens sem conhecimento. E Paulo ainda pensou, assim, não tem como Deus usar essa turma aí não, porque essa turma não tem conhecimento nenhum. Eles são iletrados, né? E aí Deus então aparta Paulo, depois de 3 anos que ele está junto com Paulo, aparta ele para levar ele, para mostrar a ele que o conhecimento dele não seria suficiente, todo o preparo de conhecimento que ele tinha, cultural que ele tinha, não seria suficiente para alcançar o coração das pessoas. Mas Deus iria usá-lo. Deus iria usá-lo com o conhecimento que ele tinha. Então os apóstolos, a gente lembra que logo depois do Pentecostes, no primeiro discurso de Pedro, 3.000 pessoas se convertem, depois 5.000 pessoas. Então a igreja começa
a crescer a partir dos apóstolos, né? Mas, porém, Deus vai usar Paulo, dentro da sua característica de conhecimento. Paulo, ele tinha conhecimento de toda a filosofia da época. A instrução de Paulo permitia ele alcançar pessoas que talvez os apóstolos não alcançariam. Os irmãos estão entendendo? Então a gente vai ver isso aí. O nosso texto base é o texto em Atos capítulo 20, versículo de 17 a 34. Quem tem a revista? Quem tem revista aí? A maioria tem revista, né? Então você pode abrir aí. Atos capítulo 20, vamos ler do 17 ao 34. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Anciãos, não é anciões não, tá, irmão? Não existe anciões, é anciãos. O que são os anciãos? Vocês sabem o que são anciãos? Hã? As pessoas mais velhas. Ancião quer dizer idoso, velho. Porque talvez a geração mais nova não é uma palavra que às vezes está, né? Que é familiar a eles. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Então a lição de hoje, irmãos, vai focar como que Paulo, ele orientou e como que ele dava valor e como ele investia tempo nos vocacionados. Depois que Paulo começou a pregar o Evangelho aos gentios, conforme ele foi vocacionado por Deus, Paulo investia seu tempo em fazer discípulos. Ele pregava o Evangelho, a graça de Deus alcançava pessoas e através desses discípulos ele ia fazer. Isso era uma estratégia que o apóstolo Paulo usava, que a igreja hoje ainda usa, não é? O que é fazer um discípulo? É pregar o Evangelho, é alguém conhecer a Jesus, decidir viver com Jesus, entregar a sua vida a Jesus e ser transformado por Jesus. O discípulo é aquele que vai aprender de Jesus todos os dias
para que depois ele possa ensinar outras pessoas sobre Jesus. E assim se multiplica o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo tinha grande zelo por cuidar dos vocacionados, né? No comentário, então, o autor começa dizendo que o grande legado do apóstolo Paulo, que ele deixou para os obreiros da atualidade, a sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Irmãos, vocês acham que na época em que Paulo levantou as igrejas, nós estudamos o ano passado aqui sobre as igrejas. Vocês conseguem identificar que as igrejas que Paulo levantou tinham problemas? Nós não vimos isso através dos estudos? Todas elas tinham problemas. Os problemas eram diferentes dos nossos hoje? Não. Os mesmos problemas que a igreja tinha na época de Paulo são os mesmos problemas que nós temos hoje. Desde quando a igreja se levantou, Satanás começou já a trabalhar para destruir a igreja. E assim ele faz até os dias de hoje. Então, se a nossa fé não estiver muito bem arraigada no Senhor Jesus, se nós não conhecermos o Senhor a quem servimos, nós nos perdemos no meio do caminho. Nós precisamos conhecer Jesus. E precisamos conhecer e crescer na graça e no conhecimento dele. Não adianta você ter 30, 40, 50 anos de igreja e ainda ser um crente que precisa tomar leite. Nós precisamos amadurecer a nossa fé cristã. Dá para você ser uma pessoa de 50 anos, imatura? A gente conhece um monte. Mas o que vai acontecer? Não vai dar certo a vida dessa pessoa, né? Então a nossa vida cristã, ela tem que ir crescendo e ela tem que ir crescendo em maturidade. Nós precisamos amadurecer espiritualmente, irmãos. Nós precisamos ser como árvores com raízes profundas. A nossa raiz, a planta vai se desenvolvendo. E a Bíblia diz que nós devemos ser como carvalhos de justiça. Quem já viu aqui um carvalho? Quem sabe como é um carvalho? É uma árvore frondosa e enorme, cujas raízes estão aprofundadas muito fundo na terra. É assim que a Bíblia diz que tem que ser. Se você for um carvalho de justiça, nada vai abalar a sua fé. Mas se você for um matinho, facilmente a gente pega pela raiz e arranca e lança no lixo, não é? E às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja crescendo como um matinho, cresce dessa alturinha, aquela plantinha que você vai e puxa, qualquer ventinho vem e arranca. E o que é mais tremendo, o Senhor Jesus disse que não é fácil chegar no céu. A porta é estreita, poucos são os que vão entrar por ela. Irmãos, isso precisa nos incomodar todos os dias da nossa vida. A porta é estreita e são poucos os que vão entrar por ela. Eu preciso estar entre esses poucos. Não é maioria, irmãos. Não é o grupão, é minoria. Eu preciso estar nessa minoria. Eu preciso estar entre os poucos. Então o apóstolo Paulo se preocupava em formar esses discípulos vocacionados para que eles formassem uma igreja forte, para que eles discipulassem pessoas que fossem carvalhos, pessoas com raízes profundas. Aqui Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Em Éfeso, Paulo permaneceu mais tempo e ali foi um local estratégico para a formação de novos discípulos.
na página 38 da revista, no ponto 3, Paulo diz aqui, fala sobre a metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o Evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Presta atenção, você vai pregar o Evangelho, quem vai convencer é o Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que vai convencer a pessoa de que ela é pecadora e que ela precisa de Jesus. Você não faz nada além de pregar o Evangelho, não vai além daí a sua capacidade. Mas para pregar o Evangelho você tem que ter preparo. Um professor, quando vai dar aula, ele tem que se preparar. Então não sai por aí afora ensinando a cobrinha não, meu irmão, falando porque você não sabe não. Eu falo com as tias lá no Ministério Infantil, você vai preparar uma lição, leia o texto bíblico, saiba o que você está pregando. Porque quando eles chegam na idade de juniores aqui, eles começam a perguntar. E quando eles têm a formação que a gente dá lá na salinha, dependendo de onde eles estiverem, eu tenho notícias de crianças da nossa igreja que estiverem em outras igrejas e que começaram a fazer perguntas lá que as professoras não sabiam responder. Então você tem que conhecer. Você só vai ter uma fé firme e arraigada se você conhecer aquilo que você prega. Você não vende um chiclete, meu irmão. Você não vende um chiclete se você não saber, se você não conhecer o produto que você está vendendo. Jesus não é um produto e não está à venda. Mas você não convence, você não consegue passar para as pessoas o conhecimento do Evangelho se você não tem conhecimento. E se você passar um conhecimento raso para alguém, você vai ganhar alguém numa fé fraca. E você é responsável por tudo que você ensina as pessoas da palavra de Deus. Nós somos responsáveis por aquilo que ensinamos as pessoas da palavra de Deus. Então, o primeiro passo do discipulado de Paulo era pregar o Evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. A partir dos primeiros convertidos, Paulo vinha e plantava a igreja, né? Em Éfeso, foi o local onde ele começou, onde ele começou a preparar os seus vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia. Sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações. A gente não está aqui estudando história. Nós não estamos estudando história, nós estamos aprendendo sobre as coisas de Deus para preparar discípulos, para levar o Evangelho a outras pessoas. Irmãos, às vezes eu fico assim, eu dou graças a Deus que hoje a nossa escola dominical está crescendo. Dou graças a Deus, porque é difícil das igrejas hoje as pessoas perceberem o valor da escola dominical. No culto, Deus fala conosco através do anjo da igreja, quando ele traz a palavra através do pregador. Mas a escola dominical é onde nós estudamos a palavra, e é uma vez só por semana, irmãos. Eu só tenho o domingo para ministrar as crianças, para enfiar dentro da cabecinha delas a palavra, a verdade de Deus, para batalhar contra tudo que elas levam uma semana aprendendo no mundo aí fora. Então é muito pouco tempo que a gente tem. Por isso que cada um tem que ser responsável pelo seu aprendizado em casa, em pegar a Bíblia e estudar, ouvir mensagens e ter o seu relacionamento com Deus. Muito bem. A preparação de novos líderes implica numa maior eficácia da palavra de Deus, da obra de Deus. Segundo ponto, o apóstolo Paulo, o ministério de Paulo tomou grandes proporções, tornando-se internacional. Paulo tomou vários discípulos e investiu tempo e ensino em suas vidas, tornando-os capacitados a levar o Evangelho às nações. Irmão, quanto tempo você tem de igreja? Você é um discipulador? Você tem sentado com pessoas para ensinar e ministrar sobre a palavra de Deus?
O Senhor Jesus chamou a cada um de nós para sermos discipuladores, para ensinar a palavra a outras pessoas. Você tem sido um discipulador da sua casa? Você tem ensinado o seu filho a verdade do Evangelho? A maior dificuldade que nós enfrentamos hoje é a oposição das verdades. A oposição de verdades. A palavra de Deus, ela coloca para nós verdades. Para a minha vida, a palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta. A minha fé está arraigada na palavra de Deus. Então, o que é contra isso ali, para mim, não serve. Não serve. Mas a igreja está sendo assolada hoje por verdades que não são da palavra de Deus. E as pessoas estão confusas. Estão confusas. Se a sua fé não é firme na palavra, você não vai saber para onde você está indo, meu irmão. Você vai ser um crente que vai sair titubeante, assim, andando para lá e para cá, sem saber para onde está indo. O apóstolo Paulo diz: olha, eu ando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu caminho, sigo, prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, meu alvo é Jesus. Irmãos, eu cansei de ensinar Moisés e Mateus quando eles eram crianças, meus filhos. A palavra de Deus é a nossa verdade. Nunca duvide dessa verdade. Ela é o nosso centro. Pode o mundo todo dizer que não é verdade. Não vá pelo mundo todo, vá pela verdade de Deus. Os conceitos que nós temos aprendido na nossa vida são a verdade de Deus. Então não interessa o que o mundo disser, nós permanecemos na verdade. As pessoas hoje estão perdendo essa capacidade de ter uma firmeza da determinação dos seus valores. As pessoas estão confusas em relação aos valores, em relação às verdades. Por quê? Porque o pé não está firme. O pé não está firme. Você tem dúvida de que Deus criou o homem e a mulher? Você tem dúvida da sexualidade? De que Deus fez homem e fez mulher? Eu estou apavorada, irmãos. Estou apavorada, porque Moisés e Mateus estão com 30 e 32 anos, então até os 18, quando eles entraram na faculdade, eu acompanhei a vida estudantil, que eu ia participar de reunião nas escolas até o segundo grau, né? Depois disso, tem uns 13 anos que eu não participo de mais nada disso, então eu estou fora desse convívio com turma de adolescentes. Então, nesses 13 anos, meu Deus, o que é que aconteceu? O que aconteceu? Quando eu participo de uma reunião, quando eu começo a ver os adolescentes e os jovens, eu me pergunto, onde estavam as mães e os pais desses meninos desses 13 anos? Onde é que estão as mães e os pais que servem a Jesus nesses anos? Os meus filhos, quando eles eram pequenos, pode me chamar de radical, pode me chamar do que quiser. Minha fé está arraigada no Senhor, os meus valores estão determinados, eu sei para onde vou, sei a quem eu sirvo, e o resultado da minha vida está assim, com todos os defeitos. A gente não é perfeito, a gente está aprendendo todos os dias um pouquinho, mas eu sei para onde eu estou indo. Então, Moisés e Mateus, meu filho, né? Você é um menino, você é um homem. E o pai deles ainda fala assim: o homem cospe para o lado e cospe o saco. Fala grosso, cospe para o lado e cospe seu saco. Você é um homem. Determina o seu filho, ele é um homem. Porque o mundo aqui fora está determinando para essas crianças o que eles são, gente. Como assim? Como assim? Só fazem isso porque você está permitindo. Só vão mudar os valores se a gente permitir, irmãos. Dentro da minha casa, não. Dentro da minha casa, não. Meu filho, verdade é verdade. Mentira, não. Mentira é mentira, verdade é verdade. Acabou. Ah, não, uma mentirinha branca. Que mentirinha branca, irmão? Que isso? Pare de meias verdades. A verdade do Senhor ela é absoluta. Ele não. Você, não tem, irmãos. Então a gente precisa ter uma posição. E Paulo, o apóstolo Paulo, a lição fala que ele era empenhado em formar discípulos
para que esses discípulos formassem outros discípulos. No ponto 3, Paulo torna-se um mestre inspirado para os que o ouviam através das revelações que o próprio Espírito Santo lhe trazia. Paulo instruiu os vocacionados a pastorearem a igreja local. Nas cartas paulinas de 1 e 2 Timóteo e a de Tito, que são chamadas também cartas pastorais, o apóstolo orienta a constituição e preparação de novos líderes. Esse era um cuidado constante de Paulo, a estabilidade ministerial depende disso. Timóteo, quem lembra? Quem lembra quem ensinava a palavra a Timóteo? Mamãe Eunice e vovó Lloyd, né? Paulo faz uma referência a essas duas mulheres, mamãe Eunice e vovó Lloyd. Mamãe e vovó, vocês estão ensinando a palavra para as crianças? Para os seus netos, para os filhos? Estão ensinando? Porque vai ser cobrado de nós, irmãos. Essa responsabilidade vai ser cobrada das nossas mãos, irmãos. Não se iluda, não se iluda. Não pensa que Deus está dormindo. Não pensa. Tem anos que a maioria de nós está sentado no banco que aprendendo a palavra da verdade. Não se iluda pensando que você não vai ser responsável em responder diante de Deus pelas verdades que nós temos aprendido. Isso é muito sério. Quanto mais a gente aprende, mais comprometido a gente está. E maior é a nossa responsabilidade. Nós vamos dar conta. Nós vamos dar conta. Então a gente tem que ter muita responsabilidade. Né? O primeiro discipulado que nós exercemos é dentro da nossa casa. Primeiro discipulado. Segundo, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Vamos ver aqui duas coisas. Quem eram os judaizantes? Existiam dois problemas na época de Paulo. Os judaizantes eram judeus convertidos ao Evangelho de Jesus, que depois de algum tempo começaram a torcer o ensino do apóstolo, defendendo a salvação dos gentios através da observância da lei judaica. Lembra quando Paulo teve aquele pega para capar com Pedro? Porque Pedro falou que tinha que circuncidar os novos convertidos. Então começou a ter um choque entre Pedro, porque o apóstolo Paulo, os judaizantes, eles queriam associar a graça de Deus à lei. Não, você é salvo pela graça, mas você precisa executar a lei. E Paulo começou a bater de frente com eles nisso aí. Paulo se levantou contra isso e nos deixou um legado da defesa absoluta de que a salvação é por graça e não por mérito humano. Se o que você faz é suficiente, se você é bom o suficiente, eu faço tudo correto, eu sou bom, tudo que eu faço é correto, não, eu mereço o céu, eu vou para o céu porque eu faço tudo correto. Que ilusão! Que ilusão! A Bíblia diz que não há um homem bom que seguirá na terra. Nenhum. O único bom que esteve sobre a terra, que andou entre nós, foi o Senhor Jesus, Filho de Deus, que se manifestou em carne até nós. Fora ele, eu e você, irmãos, quantas vezes eu sento na rede lá em casa, Deus me deu um grande privilégio. Não tendo nada me falta. Todo mundo sabe que a minha casa não é minha. Não é minha, não tem nada. Eu, pastor, a gente não tem nada, mas não tendo nada nos falta. Porque o Senhor provê todas as coisas. Eu não estou preocupado em ter nome, ter título, ter terra, não estou preocupada. O Senhor tem provido todas as coisas todos os dias. Então, quantas vezes eu estou sentada na varanda lá em casa, na minha rede, e eu olho para o céu, e eu amo admirar o espaço infinito, eu gosto de ver as gravuras do universo, e eu me lembro daquela passagem: Senhor, o que é o homem? Quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Quem sou eu, Senhor, para que o Senhor se lembre de mim? Mas o Senhor nos ama tanto, tanto. O Senhor nos ama tanto, irmãos, ao ponto de não cair um fio de cabelo da nossa cabeça. Você tem conhecimento. Que Deus é esse que a gente serve? Que Deus é esse, né? Então, nós somos salvos pela graça.
pela graça, né? E os judaizantes, havia esse debate dos judaizantes que não, né? O apóstolo Pedro e mais outros apóstolos, não, nós somos salvos pela graça de Jesus, mas precisamos cumprir a lei de Moisés. Então havia esse debate. Paulo falou, não, isso anula a graça. Depois vieram também os gnósticos. Gnose é a ação de conhecer, é o conhecimento, é a ciência, a sabedoria, é um conhecimento que faz parte da essência humana, é um conhecimento intuitivo, diferente do conhecimento científico ou racional. Gnose é um caminho que pode guiar a iluminação mística através do conhecimento pessoal que conduz à salvação. Resumindo, você entendeu alguma coisa? Não, né? Resumindo, através do autoconhecimento, o homem pode alcançar a salvação. Isso anula a graça de Deus. Gnose está presente no nosso meio hoje? Sim. Dentro do meio cristão. Você tem que saber discernir. Uma das filosofias mais difundidas hoje, altamente gnóstica, é a cientologia, conscienciologia. Já ouviram falar da conscienciologia? Conhece os fundamentos da conscienciologia? Está cheio de filosofia por aí fora, levando assim, que foi a igreja, quando criança, que aprendeu, não absorveu nada, e que hoje está envolvida na conscienciologia, trazendo pessoas, convertendo pessoas à conscienciologia, porque nunca conheceu Jesus, andou dentro da igreja sem nunca conhecer o Senhor Jesus, levando pessoas, nunca trouxe uma pessoa para a igreja. Nós vamos dar conta disso. Nós vamos dar conta disso, irmão, isso é muito sério, né? Então esse embate não era de hoje não é de hoje não, já tinha aqui, na época de Paulo, gnosticismo e judaizantes, né, era um pega para capar. Qual é o legado de Paulo para nós? Não banalize a graça de Jesus, a graça. A nossa salvação, ela é dom de Deus, favor imerecido, é a graça que nos alcançou. Graça quer dizer favor imerecido. Você não merece, mas você foi alcançado por Deus, por graça, pela graça, através de Jesus, seu Filho. Segundo, Paulo deixa um legado. Item 2. Item 2.2, tá, irmãos? Paulo deixa um legado de coerência com a fé que se prega. Ele não apenas combatia os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã, mas se preocupava em viver de maneira coerente o que ensinava. Vida humilde, sem ostentação, um testemunho de amor ao Senhor. Irmãos, uma das coisas que a gente tem um grande problema hoje é entre a incoerência entre o que se prega e o que se... É um grande problema. A pessoa quer ser moralista? Não, porque na Bíblia está escrito assim, assado. Mas não vive o que prega. Quer pregar às vezes uma fé que é um fardo para o outro, cheia de conduta moral, cheia de moralismo, disso, daquilo, mas não vive nada daquilo. Então não adianta, a sua vida Spurgeon disse assim, irmãos, olha, pregue o Evangelho, se necessário, fale dele. A carta viva de Jesus para o mundo é a nossa vida. A carta viva de Jesus, a carta viva do Evangelho é a nossa vida. As pessoas estão cansadas de ouvir de um Evangelho que elas não veem na nossa vida. Isso tem levado muitas pessoas fora da igreja. Tem tirado pessoas da igreja. Pessoas têm sido tão decepcionadas porque elas olham para a nossa vida e não veem coerência entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente vive. E nós vamos responder por isso ao Senhor. Nós vamos dar conta disso. Se você se diz discípulo de Jesus Cristo, você tem que viver com coerência diante daquilo que você vive. E Paulo tinha um cuidado extremo em viver o Evangelho que ele pregava. O Evangelho tem que estar em nós. O Evangelho tem que estar em nós para que ele se manifeste
Quando nós andamos nesse mundo, as pessoas vão olhar para nós, irmãos, vão perceber que há em nós algo diferente. Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em mim é a expectativa do céu de que Ele está andando aqui na terra através da minha vida. Mas se eu prego que eu sirvo a Jesus, sou um adúltero, é incoerente. Se eu prego que eu sirvo a Jesus, falo mentira, é incoerente. Se eu prego que sirvo a Jesus e lido com falcatrua, e lido com tombo nos outros, e eu sou malicioso, e eu tenho maldade, e o meu comportamento, irmãos, não é coerente. O que eu prego e falo para as pessoas que está baseado na palavra de Deus tem que ser coerente com o que eu vivo. Coerente com o que eu vivo. É lógico que muitas vezes a gente erra. Mas quando você anda com Jesus e você erra e você peca contra aquilo que você peca, o Espírito Santo imediatamente ele te incomoda. Irmãos, quem já teve essa experiência de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, imediatamente você tem uma coisa ruim dentro de você, você fica incomodado, você pecou. O que você faz? Você coloca diante do Senhor imediatamente. Senhor, me perdoa, Pai, eu pequei contra o Senhor, isso que eu senti. Cuidado, porque nós somos altamente sabotadores de nós mesmos. O maior inimigo que nós temos somos nós. Eu fico pensando assim, fico olhando, redes sociais é um instrumento, é uma bênção quando a gente sabe usar, mas é um instrumento de Satanás poderosíssimo para te causar inveja. Tal dos outros, ficar postando lá foto em Veneza, foto na China, foto no Japão, foto não sei onde, foi para isso, foi para aquilo e tal. Você fica olhando, aí você põe lá embaixo, assim no comentáriozinho: ai que lindo, Deus te abençoe, mas no fundo, você às vezes até impede que o consciente até te traga isso. Ai, mas a fulana não faz nada para merecer estar ali, por que ela consegue e eu não? Aí você imediatamente, não. Então você vira até uma luta, cuidado, porque nossa mente, ela nos sabota para o mal. A nossa tendência, nós somos altamente tendenciosos para o mal. Então cuidado, porque senão a nossa mente, a nossa consciência sabota. Aí você joga para o inconsciente e ele vem e se revela todo através dos sonhos, então a gente vive essa guerra. Por isso que Paulo fala lá, falando assim: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. A gente vive essa luta o dia inteirinho. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então pede: Senhor, blinda minha mente contra a inveja, contra o despeito, para que eu não deseje mal para a pessoa. A gente tem que ter muito cuidado. Paulo apela aos líderes. Atos 20, 24, Paulo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. Paulo procurava não ser pesado, as igrejas que pastoreava e visitava. Paulo era um homem que procurava se sustentar e andar em integridade financeira. Apesar de sua liderança exemplar, Paulo sabia que isso não bastava. Orientou os obreiros a cuidar de si mesmos, de sua saúde física, mental, emocional e espiritual. O obreiro deve cuidar de si para poder cuidar dos outros. É uma luta que nós temos. Irmãos, eu não sei se os irmãos são informados do índice de pastores que têm cometido suicídio. Não sei se os irmãos estão informados sobre isso. Irmãos, eu e o pastor Moisés, aliás, o pastor Moisés e eu, que ajudo ele aqui, né? Ajuda. A Igreja Batista Renovada em Itaparica fez agora em janeiro 21 anos. 21 anos. Dá pânico na gente. Todas as vezes que a gente vê liderança aqui ao nosso redor aqui, caindo, tombando, por pecado de todo tipo.
e a gente só pensa e clama ao Senhor: Senhor, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se você pensa que está de pé, cuide para que não caia, porque Satanás, às vezes, ele vem com sutilezas. Irmão, Satanás é sutil, ele é sutil, ele te pega lá por baixo do calcanhar, às vezes, e vem quando você vem comer o seu pé. Ele é sutil. Então a gente tem que ter cuidado e vigilância. E é uma coisa que a gente sempre fala para os irmãos aqui, o pastor e eu e a minha família, nós não somos perfeitos, nunca fomos. A gente tenta servir ao Senhor Jesus de todo o coração com a nossa vida, mas a gente é falha. A gente é falha. Mas a gente está sempre aos pés do Senhor, pedindo e clamando ao Senhor para que Ele tenha misericórdia e nos sustente de pé. Nos sustente de pé. E a Igreja Batista Renovada em Itaparica, os irmãos, porque não é fácil se manter em pé. Nós estamos numa corrida, Paulo fala sobre isso, estamos numa corrida, estamos correndo, irmãos, correndo para o céu. Nós estamos correndo, estamos numa corrida para o céu, e só os vitoriosos vão entrar lá. O caminho é estreito, nesse caminho tem pedra, tem areia que você escorrega, tem lama, tem arame farpado. Eu não sei quanto a vida dos irmãos, mas lá em casa tem, eu e o pastor vamos completar 34 anos de casamento agora em maio. Irmãos, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Um dia desse eu ouvi de uma pessoa, eu falei assim: você, pastor, acho que vocês não têm problemas. Olha, irmãos, nunca foi fácil. Mas graças ao Senhor Deus, que tem nos sustentado em todas as adversidades, em todos os nossos problemas. Ai de nós, se não fosse o Senhor, ai de nós, se não fosse o Senhor nos sustentar. Se Deus não nos sustentasse, irmãos, nós não estaríamos aqui há muito tempo. Terminando, na parte 3, Paulo alerta sobre os lobos cruéis, referindo-se aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Paulo convoca os obreiros a cuidarem das ovelhas, ensinando-as e protegendo-as dos predadores espirituais do rebanho de Deus. Está cheio de predador aí fora. Está cheio de predador. Se você não tem conhecimento da palavra, você é facilmente enredado. Facilmente. Que doutrina é essa? Você questiona, irmãos, tudo que você ouve. Irmãos, a internet hoje é uma loucura. É uma loucura. O tanto de gente, cada um quer ensinar mais do que o outro. Cada um sabe mais que o outro, cada um ensinando. E meu irmão, quando alguém está falando alguma coisa, vai para a palavra. A gente tem que questionar, mas você só tem condição de questionar. Você tem condição de questionar que 1 mais 1 é 3? Se você não sabe quanto é 1 mais 1? Se você não sabe somar? Você tem condição de questionar aquilo que você não sabe? Não, então você precisa conhecer a Bíblia, conhece a palavra de Deus. Paulo então estava formando vocacionados. Concluindo, Paulo deixa uma vida exemplar de ensinos e coerência com a palavra de Deus. Precisamos pedir a Deus para despertar novos obreiros para os campos da seara. Pedimos orar sobre esses meninos, para Deus dar uma fé firme para eles serem conhecedores. Mas você sabe quem é que vai ensinar os meninos a serem discípulos fortes? Papai, mamãe, vovô, vovó. Somos nós que vamos criar neles. A fé firme e forte. Que o Senhor nos abençoe, para que assim como o apóstolo Paulo foi preocupado e foi zeloso com o ensino da palavra aos seus discípulos, aos seus vocacionados, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a criar discípulos, que nós sejamos ensinadores da sã doutrina da palavra de Deus, criando uma fé firme na vida daqueles que têm passado no nosso caminho. Pastor, passa a palavra ao pastor.